Agora que o Renault Captur tem um motor turbo, dá para ele começar a pensar em alçar voos maiores dentro do segmento dos SUVs, mas antes dele pensar em liderança, ele precisa primeiro superar os rivais que estão ali no pelotão intermediário dessa concorrência, e eu estou falando especificamente do Caoa Chery Tiggo 5X e do Citroën C4 Cactus. Ambos têm motor turbo assim como o Captur, só que vendem mais que o dobro do que esse Renault aqui em um mês. Pelo menos venderam mais que o dobro em agosto, que é o último fechamento da Fenabrave que eu tenho à disposição enquanto eu gravo aqui esse vídeo. De qualquer maneira, a gente vai listar o que esses três carros têm aí para oferecer para você nessa faixa de 130 a 140 mil reais, para saber se o Captur consegue superar esses dois rivais e aí você saber também qual deles tem o melhor custo-benefício para você. E no final, a gente dá o nosso veredito sobre esse Renault aqui. Se você não quiser perder essa comparação toda, é só continuar aqui comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, aproveita para fazer isso agora, apertar nesse botão vermelho aí, fazer parte da nossa comunidade, porque assim você não perde nenhum vídeo nosso, tem vídeo nosso novo toda semana para você. Se você já é frequentador daqui da KBB, você sabe que pode sempre consultar preço de carro lá no nosso site. E aqui, no caso desse comparativo, tem link direto para as páginas de preços tanto do Captur, do Tiggo 5X e do C4 Cactus também aqui na descrição para você fazer sua consulta e saber quanto eles realmente estão sendo vendidos aí na sua região, saber quanto realmente é o preço deles aí onde você mora. Agora, se antes de você sair pesquisando preço de carro zero por aí, você precisa vender o seu usado, aí a dica é você usar os serviços da Manheim Express. Lá na Manheim você vende o seu carro em 4 passos super simples, fáceis e totalmente seguros para você vender bem o seu carro. Vende valorizado porque ele vai ser disputado por centenas de lojistas ao mesmo tempo lá na nossa plataforma. Então já faz o seu anúncio lá, que é de graça criar um anúncio lá na Manheim para você, e assim você pode vender o seu carro com a gente. Tem link na descrição aqui para você saber mais sobre a Manheim. A versão do Captur que nós vamos usar nesse comparativo é a topo de linha Iconic, que parte de R$ 138.490. E como vocês vão ver, é o SUV da Renault que é o mais caro desse vídeo. Essa versão tem um novo motor 1.3 turbo de 170 cavalos e 27,5 kg de torque, que até a gravação desse vídeo aqui se trata do maior torque entre os SUVs compactos. Esse motor trabalha com câmbio CVT e tração dianteira. Com esse conjunto, o Captur chega aos 1.366 kg. O Caoa Chery Tiggo 5X é vendido em versão única hoje em dia, a TXS, que custa R$ 128.890. Ele é o mais barato dessa lista aqui e vem com motor 1.5 turbo de 150 cavalos e 21,4 kg de torque, acoplado a um câmbio de dupla embreagem de 6 marchas. Ele também tem tração dianteira e é o mais pesado dos três, com 1.422 kg. O Citroën C4 Cactus topo de linha é o Shine, que parte de R$ 131.590. O seu motor é o mais potente desses três, com 173 cavalos e 24,5 kg de torque, trabalhando com câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira também. O C4 é significativamente mais leve que os outros dois, com 1.220 kg. Entre os três modelos daqui, só o Tiggo 5X tem suspensão traseira independente atrás, mas os três contam com direção elétrica. Se você quiser comparar os três de uma vez só, aproveita essa tela unificada aí que o Gustavo vai colocar para você pausar e ver a ficha técnica de cada um aí com calma. Se você fizesse uma aposta para saber qual desses três SUVs acelera mais rápido até os 100 km por hora e fosse guiado pela potência de cada um deles, provavelmente seu palpite seria o correto, porque como estão mostrando aí os números de teste da 4 rodas, o Citroën C4 Cactus de fato é o mais rápido a cumprir essa prova, é o único que fica na casa dos 8 segundos para chegar até os 100 km por hora. A diferença, o que é surpreendente para um SUV, a gente está falando de um SUV compacto, carro familiar, hein? Mas na casa de 8 segundos, essa prova é bastante elogiável. O Captur e o Tiggo 5X ficam quase empatados ali, a diferença entre eles é de meio segundo, se muito, então é praticamente um empate técnico, e os dois ficam na casa dos 10 segundos para ir até o 0 a 100, o que também é elogiável, só que frente ao C4 Cactus, o C4 Cactus acaba se destacando mais. Essa ordem aí também se mantém na prova de simulação de ultrapassagem, na retomada de 80 a 120 km por hora. O Cactus também faz essa prova mais rápido, enquanto o nosso Captur aqui consegue ficar um pelinho abaixo dos 7 segundos para fazer essa mesma prova, o que também é digno de nota por parte do Captur. Agora, o troco que esse Renault aqui consegue dar nos seus rivais é em relação à prova de frenagem, porque para parar de 100 a 0, esse carro aqui precisou ficar na casa de 37 metros para cumprir essa prova, o que é
um número bastante elogiável. Geralmente, só de ficar perto ali na casa dos 40 metros já rende elogio. Fazer na casa dos 37 realmente é um destaque para este Renault aqui, que foi melhor do que os outros dois nesse teste. Em relação ao consumo, o Captur também consegue se dar melhor do que os outros dois, apesar da diferença ser pequena entre eles. Segundo dados do Inmetro, o Renault roda 7,5 km com etanol na cidade, em média, e vai até os 12 km por litro com gasolina em rodovias. O Tiggo 5X tem média de 6,7 km por litro na cidade, com etanol, e fica nos 11,7 com gasolina na estrada. O C4 Cactus faz 7,2 km por litro com etanol em ciclo urbano e é o que mais rende em rodovias, com 12,6 km por litro de média a gasolina. Sobre o espaço disponível em cada um deles, a distância entre eixos de 2,67 do Captur dá uma enganada, porque apesar de ser a maior entre os três, o aproveitamento de espaço do Captur não é tão generoso assim em comparação com os outros dois, especialmente com o Tiggo 5X. Pelo menos o Renault ganha de lavado no porta-malas com 437 litros. O Tiggo 5X tem 2,63 metros de distância entre eixos e um porta-malas bem comedido de 340 litros. Agora, o porta-malas limitado mesmo é o do C4, com 320 litros, rivalizando aí com o Jeep Renegade na disputa pelo menor porta-malas da categoria. E ele também é o mais apertadinho atrás, com 2,60 de entre-eixos. O quesito em que o Captur se mostra realmente competitivo é o custo das revisões até os 30 mil quilômetros. Ele é de longe o mais barato de manter, pelo menos até esses três primeiros serviços, que totalizam R$ 1.603 na Renault. A Caoa Chery cobra R$ 1.907 por esses serviços para o Tiggo 5X, enquanto a Citroën é a mais cara, já que as revisões do C4 e do Cactus até os 30 mil quilômetros somam R$ 2.263. Chegamos agora à parte dos equipamentos de série. A gente vai comparar primeiro o que cada um desses carros, o que eles trazem em comum, na verdade, nessas três versões que a gente está comparando aqui. Então todos eles têm pelo menos 4 airbags, controle de estabilidade, DRL de LED, câmera de ré, assistente de partida em rampa, piloto automático, ar-condicionado automático, bancos de couro e bipartidos atrás, central multimídia touchscreen com Android Auto e CarPlay, acendimento automático dos faróis, monitor de pressão dos pneus, ajuste de altura do volante e do banco do motorista, chave presencial e partida por botão. Isso todo mundo tem. Agora, individualmente, entre esses três aqui, o Captur tem alguns itens exclusivos que são interessantes. Só ele tem faróis Full LED, função cornering dos faróis de neblina e detector de ponto cego. Mas o Captur também é o único que não tem airbag de cortina, tá? E tanto o Captur quanto o Tiggo 5X tem sensor traseiro e câmeras de 360 graus. O Tiggo 5X ainda tem de exclusivo freio de estacionamento eletrônico, lanternas de neblina, controlador de velocidade em descida, computador de bordo com tela TFT digital, ajustes elétricos do banco do motorista, rodas de 18 polegadas e teto panorâmico fixo. Mas ele é o único que não tem ajuste de profundidade do volante nem sensor de chuva. Já o C4 Cactus é o único que tem alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência e alerta de saída de faixa. Mas ele também é o único que não tem sensor traseiro nem câmeras de 360 graus. Se você quiser comparar todo mundo de uma vez só, vou pedir para o nosso editor Gustavo colocar aí a lista de todos eles aqui, dos itens que eles são exclusivos, aí você pode comparar e dar um pause e fazer isso agora. Bom, depois dessa comparação toda, dá pra gente perceber que os três pontos mais fortes do Captur em relação à concorrência são a eficiência do motor, né, porque ele tem um desempenho bastante destacado sem cobrar um preço tão alto assim de consumo, o porta-malas que é grandão e também um pós-venda, já que os custos de revisão dele são consideravelmente aí mais baixos, pelo menos do que os da Caoa Chery e da Citroën que a gente viu aqui nesse vídeo. Só que qual que é o grande problema dele? O preço. Você viu aí no começo que ele tem um preço aí bem mais alto do que os outros dois rivais, né? Falando de Tiggo 5X e C4 Cactus, e não traz assim vantagens tão marcantes do que os outros em relação aos outros dois. Ele pode ser melhor em alguma coisa aqui ou ali, mas não é uma diferença tão grande que justifique a diferença de preço, especialmente no quesito de equipamentos de série, né? Porque ele fica devendo algumas tecnologias que, se ele tivesse, poderia servir aí como mais argumentos para ele se diferenciar dessa concorrência que é bem acirrada entre os SUVs compactos. Então, se a gente for dar o nosso veredito aqui agora, entre você ter atenção com esse carro, considerar ele com carinho aí na sua lista, ou ir logo comprar um Renault Captur na concessionária agora, a nossa indicação seria você ter atenção com esse carro. Como essa disputa aí é bem acirrada, o Renault pode ter argumentos favoráveis aí para você comprá-lo na concessionária. Por exemplo, se você fizer um test drive, pode ser que o motor dele te conquiste, mas
ele tem um pacote de custo-benefício que não é dos mais atraentes nesse segmento, por isso que é bom você ter atenção e olhar com carinho para a concorrência antes de fechar a compra de um Renault Captur. Mas essa é sempre a nossa opinião, eu quero saber qual é a sua depois de fazer toda essa análise aqui, qual desses 3 SUVs você levaria para sua casa ou qual outro carro você compraria por essa faixa de preço aí de 130, 140 mil reais. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like antes de sair e se inscreve no canal da KBB se você ainda não for inscrito. Valeu!